Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. Chegamos hoje no capítulo de número 37 do livro de Gênesis. E agora nós entramos em uma das histórias mais legais da Bíblia Sagrada, que virou novela, hein? José do Egito. E aqui no capítulo de número 37, onde nós abrimos a sua história, José e seus irmãos, minha Bíblia traz títulos, né? Nós tiramos algumas lições importantes para todos nós que vivemos em família. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é a respeito das brigas em família. As brigas em família, elas podem gerar muitos desastres. Por que eu falo isso? Aqui no capítulo 37, a gente tem todo um carinho com José, né? Nós sabemos que ele é um homem de Deus, a unção de Deus estava sobre ele. Mas quando você lê o texto a fundo, você vê que José, ele sempre dava aquela provocadinha nos irmãos. A gente não sabe se era por inocência, a gente não sabe se era de propósito, mas os irmãos não ficam com ódio dele à toa, né? Do nada. Ele sempre dava aquela provocada, né? Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado na família, é a questão das provocações. Outra coisa que nós vemos aí também, ainda para as famílias, é a questão do prediletismo. Nós vemos que Jacó, ele tinha uma predileção por José. O que significa predileção? Era o filho favorito de José. E isso, para você que tem filho, você deve também entender isso. A palavra de Deus, ela está nos ensinando aqui que a predileção é um perigo. Foi essa predileção por José, esse favoritismo de Jacó para com José, que levou os irmãos de José a ficarem com ódio dele. Então, foi um ódio provocado pelas atitudes de José, mais as atitudes de Jacó para com José. Mas ainda nesse capítulo 37 tem uma coisa aqui que vale a pena a gente pensar. Fala um pouquinho sobre Rúben, né? Rúben, se você leu lá para trás, talvez você ficou com raiva dele. Ele é o filho mais velho de Jacó, que teve um caso com Bila, né, que era uma concubina de Jacó. E as concubinas eram consideradas esposas, né? Então, uma escrava esposa. Rúben traiu o pai com uma das esposas do pai. E aí isso é motivo suficiente para você ficar com muita raiva de Rúben, não é verdade? Mas aqui no capítulo de número 37 a gente vê a redenção dele. Porque quando os irmãos de José querem matar José, quando eles jogam José dentro do poço, é Rúben quem quer salvar a vida de José, né? É Rúben quem tenta enganar os irmãos para que eles deixem ele ali no poço, para ele vir mais tarde de noite e poder resgatar José. E o texto nos mostra que Rúben faz isso porque ele estava decidido a honrar o pai dele. Ele não queria que o pai dele vivesse o tormento de perder o seu filho favorito, né? Então a gente vê aqui que de alguma maneira Rúben, ele passa ali por alguma transformação, e aquela desonra que ele trouxe ao pai dele, ele quer agora mudar isso e quer honrar o pai dele, salvando a vida de José. Mas a gente sabe que ele não tem sucesso, José acaba sendo vendido ali para o Egito, né? Mas de todo modo é legal ver a sua redenção. No capítulo de número 38, nós vemos aqui a história de Judá. Judá é muito importante, né? Jesus vem da tribo de Judá, né? O leão da tribo de Judá. Mas quando nós olhamos, a gente pensa que Judá é o santo dos santos, né? Mas quando a gente vê a história de Judá, a gente vê que Judá, ele não foi um homem assim tão santo diante do Senhor. Ele cometeu algumas coisas que era contrário à vontade de Deus. Ele, por exemplo, se casou com mulheres estrangeiras, cometeu o julgo desigual que Moisés vem trabalhando desde a questão do início do livro de Gênesis. Há a desaprovação clara de Deus pelo julgo desigual, e Judá se casa com mulheres pagãs e tudo mais. Mas a gente vê aqui que Judá, ele tem um filho com uma mulher pagã, e esse filho era chamado Er só, é um nome muito pequeno, né? E ele arrumou uma esposa para esse filho, que era uma mulher chamada Tamar. E, meus irmãos, ele fez alguma coisa que desagradou muito a Deus. O texto diz que Deus matou o filho de Judá, matou
E isso nos lembra o que a gente vai aprender lá no Novo Testamento. Alguns pecados são para a morte. 1 João capítulo 5, versículo 16. Mas aqui tem algo diferente. Peca contra Deus, ele é morto por Deus, só que existia naquela época um negócio que eu não sei se você já ouviu falar, que é o que nós chamamos na teologia de casamento levirato, né? A viúva não podia ficar sozinha, não podia ficar abandonada. Então, quando um homem morria e esse homem tinha irmãos, esse irmão deveria se casar com a cunhada, e os filhos que eles tivessem não seria considerado desse cunhado, mas seria considerado filho do falecido. Era a lei da época, era o costume da época, para que a mulher não ficasse desamparada. Aquele filho ia crescer e iria cuidar da mãe. Então, morre, e nós vemos que finalmente Tamar passa por um casamento levirato, casa com Onã. Diz o texto que novamente Onã, outro filho de Judá, comete também algum pecado terrível contra Deus e Deus o mata também. Essa família não era mole não, né? Às vezes você olha e pensa assim, a família que vem a descendência de Jesus era santíssima. Mas aqui a gente vê que eles cometiam pecados severos que Deus até usa a força, né? Mata essas pessoas por causa dos seus pecados. Pecados para a morte. E a gente lembra que a gente deve também ter cuidado com isso, né? É o pecado contra o Espírito Santo do Senhor. Mas sabe o que acontece aqui? Acontece aqui que tinha 3 irmãos, né? Tinha mais 2 irmãos. Tamar agora deveria passar por um novo casamento levirato e casar agora com Selá, que era o 3º filho de Judá. Mas Selá era pequeno, né? E o texto dá a entender que Judá não queria dar Selá em casamento para Tamar, não. Ele não realizaria esse casamento levirato, porque ele começou a pensar o seguinte: o texto deixa claro que esses homens morreram porque fizeram coisas que desagradaram ao Senhor. Mas na cabeça de Judá ele pensa o seguinte: a culpa é de Tamar, né? A culpa cai sempre na mulher, né, coitada? E ele pensa assim: essa mulher está amaldiçoada, né? Primeiro vem casa com ela e morre, depois vem Onã, casa com ela e morre, agora Selá vai casar com ela e vai morrer também. Então Judá começa a planejar uma maneira para não realizar o casamento levirato do seu 3º e último filho com Tamar. Ele diz assim: olha, o menino ainda é pequeno, deixa ele crescer, quando ele crescer, eu faço o casamento dele com você. Só que Tamar não era boba, Tamar sabia que estava sendo enganada por Judá. O que ela faz? Ela vai embora, deixa quieto, ela se disfarça de prostituta, e nós sabemos que o povo de Deus não poderia se envolver com prostitutas, né? Era uma proibição também do Senhor. E lá na frente ela se disfarça de prostituta e Judá, quando a vê, se deita com ela. Ela faz um negócio com ele lá, pega uns bens pessoais dele em pagamento por aquela prostituição. E lá na frente, ele não reconhece Tamar, ele fica sabendo que ela havia engravidado dele. Né? Aqui nós vemos um caso de incesto, pessoal. Né? Quando a nora tem um filho com o sogro, é um incesto. É algo desaprovado por Deus. Isso é desaprovado até hoje por herança bíblica no nosso direito civil. Né? Há uma proibição no direito civil de que noras e sogros se casem, porque sogro é considerado pai. Seria incesto. Né? Até no inglês isso fica mais claro, que sogro é chamado de pai da lei, a mãe é chamada de mãe da lei, né? Então não pode haver casamento entre nora e entre sogro. Mas aqui o mal já estava feito, né? Ela tinha engravidado e Judá fica sabendo disso e ele manda matar Tamar. Se ela se prostituiu, ela não vai se casar com meu filho Selá, eu vou matá-la. E aí ela diz assim: peraí, mostra para Judá que o pai do meu filho é o dono desses bens aqui. E quando ele vê que os bens eram dele mesmo, cai a ficha dele de que ele havia pecado contra Deus e contra ela também. Porque ele ia ficar enganando ela há muito tempo, ele não ia realizar o casamento dela com seu filho, era uma obrigação dele fazer isso pela lei de Deus, e aí ele cai em si, ele reconhece o seu erro, não é? Ele dá os direitos para Tamar que ela merecia, os seus bens, a sua herança, não é? Mas, de todo modo, ele também não tem mais relações com ela, porque seria uma relação incestuosa, e é por isso que o texto faz esse destaque.
Contudo, né, Judá dá os seus direitos, contudo, nunca mais se deita com ela. Beleza? Esse é um texto um pouco confuso, que às vezes as pessoas não entendem. Ele é um texto jurídico, ele está trabalhando das questões legais daquela época. Chegamos aí ao capítulo 39, né, finalmente, para encerrar aí a nossa leitura de hoje. E esse capítulo ele fala de José já vendido, ele está lá no Egito, está na casa de Potifar, né? Depois ele vai para a prisão. Mas esse texto aqui, ele é registrado apenas para mostrar o seguinte, que Deus estava com José o tempo todo, em qualquer situação. E isso revertia o mal em bem. Está lá nos versículos 2, né, no versículo 2 do capítulo 39 até o versículo 6, mas o começo diz assim: mas o Eterno estava com José e tudo dava certo para ele. O texto também deixa claro que Deus fazia José cair nas graças de todo mundo. É Deus quem faz José cair nas graças de Potifar, é Deus quem faz José cair nas graças do carcereiro, é Deus quem faz José cair nas graças de Faraó. Ou seja, Deus abria os caminhos para José para que ele fosse abençoado e bem-sucedido por causa da sua fidelidade. E aí a gente tira aqui a importância de valorizarmos a fidelidade ao Senhor. Assim terminamos o nosso comentário de hoje, um comentário um pouco maior, porque essa questão do casamento levirato aqui na família de Judá é muito importante. Nos vemos amanhã. Seja abençoado pelas páginas da Bíblia. Beijo no seu coração. Até lá.